Olá, estamos de volta com o programa Conexão Caxias, aqui nos estúdios da Focus, a nossa parceira da TV Caxias, a TV comunitária da cidade de Caxias do Sul. E hoje nós vamos mudar um pouco, não o foco do debate da cidade, mas trazer um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de esclarecimento para a comunidade sobre a questão dos pedágios. Nós temos conosco dois ilustres representantes da sociedade civil, né, que é a Mônica Matias, que é presidente do Cored Serra, e também o Rodrigo Postiglione, que é o representante do MOB Caxias. Tudo bem, Mônica? Olá, Paulo. Olá, Rodrigo. Eu sou Mônica Matias, presidente do Cored Serra, indicada pela Universidade de Caxias do Sul para esta função, e também sou coordenadora do grupo que estuda as questões de infraestrutura rodoviária do MOB Caxias. É uma grande satisfação, Paulo, estar aqui com vocês neste momento, no sentido de tentarmos trazer maiores esclarecimentos sobre um tema de alta relevância para o desenvolvimento regional, que é exatamente a duplicação do polo rodoviário da Serra Gaúcha, esperado há cerca de 2 décadas. Muito bem. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Olá, Paulo Salsen, Mônica Matias. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo debater esse assunto muito importante, que é a nova concessão dos polos rodoviários, principalmente do polo 3, que é o polo que compreende a nossa área. Eu represento também o MOB Caxias, estou na coordenação da área do aeroporto de Caxias do Sul, e nós temos muito interesse nesse tema, porque vai fazer parte do nosso desenvolvimento e do futuro do Rio Grande do Sul. E claro, nas mãos aqui na coordenação da Mônica Matias e com a nossa participação, né, Paulo, porque você sempre esteve colaborando, ajudando, colocando seus pontos de vista, e que isso faz com que nós estejamos muito mais fortalecidos para que a gente consiga o retorno daquilo que nós levamos os nossos anseios para o governo do Estado. Muito bem. A gente está aproveitando esse momento justamente para esclarecer bem a comunidade, porque às vezes as pessoas acham que quando estamos convidando pessoas que têm uma visão contrária a um posicionamento, acham, só estão vendo um lado, só estão vendo o outro. Nós aguardamos um pouco esse debate do trabalho que o Cored Serra e as outras entidades estão fazendo, porque primeiro nós queríamos ver como que a cidade estava pensando, porque havia muitas dúvidas, havia muitas incertezas, havia um histórico negativo, né, em relação aos pedágios, né, que infelizmente isso ficou no consciente, no inconsciente da sociedade. Então, todos esses aspectos foram levados em conta. E agora a gente quer começar, então, a esclarecer a comunidade. Mônica, o governo, eu vou começar contigo. O governo do estado já tinha aprovado o sistema de pedágio, portanto, daí tu vai poder colocar isso bem à comunidade. Portanto, então, o Cored e essas entidades já tinham um posicionamento que existiria o pedágio. Como é que vocês começaram esse debate? Então, eu gostaria que tu colocasse um pouquinho como que o Cored se colocou nessa posição, como que o Cored foi convidado pelo governo do estado para fazer esse trabalho, né, de esclarecimento, de melhorar esse projeto que o governo apresentou. Muito bem, Paulo. Essa pergunta eu acho que pode ser desdobrada em vários eixos. O primeiro é que o próprio Brasil, né, na esfera federal, já desde o governo Dilma, vem ocorrendo concessão de rodovias, tendo em vista a incapacidade que o governo federal e também dos estados têm de realmente atender a demanda de todas as regiões com rodovias que sejam que acompanhem as necessidades de desenvolvimento, de segurança para os transeuntes, que consigam reduzir os custos, né, de transportes, até porque
O Brasil é um dos países que tem os maiores custos de logística do mundo, chegando a 24% do PIB. E aqui em nossa região, esse percentual ainda é maior. Então, nós temos, o primeiro fato é que o processo de concessão das rodovias é um processo federal. O segundo fato é que também o Estado de São Paulo concedeu rodovias já há algum tempo, e quem viaja pelo Estado de São Paulo comemora a excelente qualidade das rodovias, apesar de agora ter de pagar pedágio. Aqui no Rio Grande do Sul, esse processo de concessão das rodovias, ele começou primeiro pelas federais, pelas rodovias federais, e que teve o papel do governo do Estado do Rio Grande do Sul muito forte, no sentido de estar presente nessa discussão federal, uma vez que um sistema de transporte rodoviário, ele conecta rodovias federais e rodovias estaduais. Então, aí foi a primeira aproximação do governo do Estado, deste governo que está na gestão atual, no sentido de debater essa questão. O segundo fato foi em relação à concessão da RS 287 no Vale do Taquari, que também foi muito importante no sentido da aprendizagem do governo nesse processo. E aí, lembrando, né, que essa rodovia aí do Vale do Taquari, que foi concedida, o processo todo começou ainda no governo anterior, no governo José Ivo Sartori. Um terceiro ponto importante a colocar é que quando o plano estratégico do Coré de Serra, da região do Coré de Serra, foi implementado para o período 2015-2030, lá havia indicação sobre a necessidade de se ter um polo rodoviário na Serra melhor do que este que se apresenta. E nas discussões ocorridas não se encontrava outra alternativa que não fosse a concessão dessas rodovias. Muito bem. A partir do processo político, o governo do estado conseguiu elaborar um plano de concessão. Obviamente que esse processo político envolve situação e oposição na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E esse plano, portanto, ele é consequência de uma discussão que houve junto aos representantes da sociedade, né? Junto aos deputados estaduais, obviamente que envolveu outros setores, né? Outras esferas que envolvem o poder político neste processo. Muito bem. Ainda no ano passado, quando nós tomamos conhecimento sobre a possibilidade de ter esse plano de concessão, nós começamos a realizar reuniões com o secretário de Parcerias do Rio Grande do Sul, buscando compreender um pouco mais sobre esse processo. Essas reuniões foram de iniciativa do Coré de Serra, mas outras entidades se envolveram, o MOB Caxias, o Bento Mais 20, a SIC Serra, outras entidades de classe empresarial se envolveram lá no sentido de ir acompanhando ainda aquela fase inicial que era de elaboração do plano de concessão. Muito bem, chegou o mês de junho, né, quando o governo fez o lançamento do plano de concessão. Nós, ainda no mês de abril, junto com várias entidades, estruturamos um grupo de trabalho para acompanhar, para discutir a cada quilômetro concedido o que poderia ser melhor para a região, para os usuários, para o setor dos transportes, para os cidadãos, para os trabalhadores. Então, chegamos agora num momento que diríamos que estamos quase indo para a finalização desse processo de discussão, que com certeza trouxe muitos louros para este plano de concessão. Muito bem. Rodrigo, o MOB Serra é uma entidade recém-criada, não faz muitos anos, né? Então eu gostaria que tu colocasse para as pessoas, porque é uma entidade que inclusive a UAB também faz parte, participa, o que é o MOB Serra, o MOB Caxias, perdão? Caxias. Isso. E como que vocês se envolveram nesse processo dos pedágios, né? Depois a gente vai avançando nos temas mais daí pontuais em relação àquilo que é dúvidas, enfim, que a gente tem aí um número de perguntas, né? Bom, a questão, o MOB Caxias, né, é uma entidade hoje representada
por mais de outras 50 entidades. E aqui estão o Sinduscom, o Cimex, o Simplast, a UAB, a SIC, e aí nós migramos então para o MOB Serra, por quê? Porque o MOB também fez toda essa parte de organização entre as cidades vizinhas. Então nós trabalhamos essa questão de correlação, porque nós não trabalhamos nunca, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então nós fomos migrando para as cidades, fomos trabalhando com prefeitos, fomos trabalhando, fazendo aproximação com as câmaras de vereadores, com a SIC Serra, com o CORED, né? Então tudo isso fez com que nós fizéssemos um engrandecer de um projeto que ele é um projeto regional. Por isso que também nós temos essa questão da característica de um MOB ser MOB Serra, porque nós acabamos buscando todos os anseios e traduzindo dentro da nossa área regional. Então tudo isso fez com que nós crescêssemos. Nós estamos aí representados, né, junto com a Mônica, nessa discussão em relação à questão dos pedágios, pela importância. Nós sabemos que ninguém gosta de pagar pedágio, mas nós sabemos que as nossas vidas estão correndo perigo porque nós temos estradas em péssimas qualidades. Então, o que o CORED está fazendo e que nós estamos apoiando? É trabalhando diretamente com o governo do estado, buscando alternativas em quê? Alternativas nas posições de pedágios, porque a Mônica, junto ao CORED, agora pediu para o engenheiro Vicente Brito dar um assessoramento. É um engenheiro de altíssimo gabarito que acompanha todo esse processo e que conhece os meandros dessas licitações, porque já participou em outros governos. Com isso, nós podemos levar para o governo do estado as nossas solicitações de redução dos valores propostos de pedágio, de alteração de alguns pontos de praças de pedágio que poderiam gerar conflito aqui na Serra. Também foi trabalhado muito no prazo de início de execução. E aí nós lembramos que, como tu bem falaste, Paulo, o que aconteceu nos pedágios lá atrás? Nós começávamos a pagar pedágio 5 anos, 10 anos, e depois de 10 anos começavam-se as obras. Começaram-se as obras e o pedágio foi extinto. E aí o cidadão que pagou por esse pedágio, por este sonho, não recebeu o benefício. Então, esse é um dos pontos importantes que o CORED e todos nós que estamos com cadeira ali representados, estamos pleiteando ao governo do estado para que sim, se inicie as obras, mas que não cobre uma taxa inicial que seria o pedágio para as empresas conseguirem essa concessão, porque este valor vai voltar. Então esse valor de outorga é uma coisa que o CORED tem batido muito. Reduza, elimine, faça com que o pedágio fique mais barato, faça que aconteçam as obras nas praças agora no primeiro ano e não no quinto, no sexto, no nono. Antecipe, faça com que o usuário sinta que as estradas já estão melhores, que já tem mais segurança e com isso nós vamos conseguir aliviar o fluxo, transitar com nossas cargas aí de forma mais simples, mais rápida e com mais segurança. E aí nós voltamos no planejamento estratégico, que é do MOB Caxias, MOB Caxias 2040, é 2040. Quais são os grandes projetos? Rodovias, aeroportos, portos, estradas e ferrovias. Com isso, nós estamos nos enquadrando dentro do pensamento macro, que é agora voltado, que a Mônica tem coordenado, que é o polo rodoviário, que é o polo 3, que nos atinge diretamente. Então, esses são os anseios nossos, que através de várias reuniões com a SIC Serra, nós conseguimos levar para o governo do estado, e o governo do estado, pela nossa persistência, Paulo, e quando eu digo nossa, porque você esteve sempre lá, a Mônica coordenando, a SIC, né, os CIMEX, os outros sindicatos presentes conseguiram bater na tecla e dizer sim, isso realmente é necessário. E muitos pontos o governo tem mudado. Então, olha, nós somos vitoriosos porque um pedágio que vinha de cima para baixo, agora nós conseguimos trocar várias informações e acredito que vai ficar melhor do que a fase inicial, Paulo. Então, eu acho que são considerações importantíssimas que a gente tem que passar para os nossos ouvintes, saber quanto nós juntos, em termos de comunidade, lutamos para que a gente conseguisse um benefício, né, ou o menos desgaste na implantação desses pedágios. Muito bem. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo aí de uns minutinhos e depois nós vamos retomar
com a Mônica e com o Rodrigo sobre a questão dos polos de pedágio. Nós estamos aqui nos estúdios da Focus, da TV Caxias, com o programa Conexão Caxias, um debate muito importante para que esclarecer um pouco a sociedade caxiense esse trabalho que está sendo feito pelo Cored e as outras entidades, o MOB Caxias e SIC, enfim, todas as entidades que se envolveram nesse processo, para que você comece a entender, a compreender e também saber qual vai ser o seu papel enquanto cidadão em todo esse processo. Vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Luxo Ótica tem armações modernas, lentes produzidas em laboratórios da mais alta tecnologia. Atendimento personalizado, com Sandra e Glorinha, mais de 30 anos no mercado óptico. Convênios com empresas, planos de saúde e sindicatos. Luxo Ótica, Borges de Medeiros, entre a Júlio e Sinimbu. Visite-nos e valorize sua visão. Dos seus 65 anos, o Sintratur sempre esteve ao lado do trabalhador. Vos convido a participar de nossa história. Se associe hoje mesmo. Venha fazer parte da família Sintratur. Temos médicos, dentistas e uma excelente sede campestre que espera você associado e os demais familiares. Voltamos ao programa Conexão Caxias, aqui nos estúdios da Focus, nossa parceira da TV Caxias, hoje com o debate sobre pedágios, sobre o polo rodoviário de pedágios. Estamos aqui com o Rodrigo Postiglione, que é representante do MOB Caxias, e a Mônica Matias, que representa o Cored Serra. Mônica, agora entrando um pouco mais já no processo específico do trabalho já realizado pela entidade e todas as entidades que fazem parte desse processo. Objetivamente, eu vou começar por partes. A questão da outorga já está resolvida? Bem, Paulo, tu sabes que tu tens acompanhado que este foi um debate que, na verdade, acompanhou todo esse processo de discussão dos aspectos técnicos, seja no campo político, seja no campo empresarial. No nosso grupo de trabalho, essa discussão ela não foi tão aprofundada por dois aspectos. Primeiro, porque esse GT ele tinha uma preocupação muito profunda em discutir os aspectos técnicos do plano. E quando se fala de aspectos técnicos, todos tiveram acesso ao site do governo que publicou todas as informações e é um processo de uma complexidade gigantesca. Mas, de outra forma, se verificou que, apesar dos deputados estaduais terem aprovado a possibilidade do governo estruturar a modelagem da concessão baseada em outorga e em deságio, né, houve uma aprovação, porque no momento que a Assembleia Legislativa aprovou praticamente por unanimidade essa lei, havia o entendimento de que a outorga era relevante no sentido de preservar os interesses dos próprios usuários das rodovias. Por quê? Por trás desse processo de outorga, o que é que existe? Existiria a garantia de que as empresas que fossem
participar do leilão das rodovias tivessem recursos para conseguir suportar todos os desafios que vão acontecer ao longo dos 30 anos. De outro lado, houve toda uma nova mobilização política e empresarial e também de setores da sociedade civil organizada contrárias à questão da outorga. Em todo momento que nós, enquanto GT, questionamos o BNDES, que foi o responsável por estruturar essa modelagem, toda vez que nós questionamos sobre a exclusão do valor da outorga e a redução da tarifa, o BNDES sempre afirmou que a outorga poderia ser extinta, no entanto, não iria impactar no valor da tarifa. Sob o ponto de vista econômico, parece não ser possível compreender que essa conta não fecharia. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, se o governo já trouxe respostas para essa questão, não, ainda não trouxe. Agora, o próprio governo, segundo as notícias, está em viagem pela Espanha. A expectativa é que no retorno do governo, no retorno do governador, haja, então, definitivamente, até por conta do tempo que está correndo, o retorno sobre a questão da outorga e também sobre essa trava no deságio, que seria no máximo de 25%. Rodrigo, a posição do MOB Caxias em relação a essa questão da outorga, a gente está fazendo um pouco esse contraponto para ouvir um pouco também o MOB Caxias. Em relação a essa questão da outorga, o que a gente está vendo, como é que se posicionou o MOB Caxias sobre essa questão? Na verdade, o MOB Caxias... porque tu representa também o Sindlojas, é interessante também... Sinduscom. Sinduscom, perdão, estou aqui... Isso aí. Desculpa. Na verdade, no primeiro momento, quando nós colocamos essa questão para a Mônica, que ela levasse para o secretário Busato, era justamente para que nós tivéssemos esse retorno, para nós termos consciência, sim, a outorga vai influenciar diretamente no valor do pedágio. Isso é uma coisa que nos preocupa e nos preocupava. Por quê? Porque isso vem diretamente ao cidadão, às pessoas que vão pagar o pedágio. Mas no momento que o secretário nos trouxe que existe um embasamento de que isso automaticamente seleciona as empresas para que não entre qualquer uma, para que não exista distorção no processo de licitação, para que as empresas sim realmente saibam que esse valor é um valor condizente com o investimento que vão ter que fazer proporcionalmente. Então, nós, antes de ter números, nós não questionamos para não gerar polêmica, Paulo. Então, mas isso sim, nós colocamos para que a melhor solução seja colocada na mesa. E desde o primeiro dia, nós colocamos esse nosso pensamento a respeito de outorga, porque em nossa mente nos dava a impressão de que poderia gerar algum tipo de desconto. E se tivesse desconto, deveria ser dado para o usuário. Uma outra questão, eu sei que, pelo que a Mônica falou, nós estávamos previsto uma reunião agora terça-feira, mas o BNDES não enviou ainda o relatório. Mônica, e aí algumas perguntas que eu estou fazendo aqui não é para botar numa situação difícil, mas é mais para tentar compreender. O BNDES vai abrir uma linha de crédito para a empresa. Então, é isso que eu estou tentando também compreender. Por que há necessidade de outorga se o BNDES vai abrir crédito para isso? Porque o BNDES vai abrir crédito pelo que está previsto. Ele vai abrir para essas empresas. Então, é uma contradição. E nós temos, e eu estou aqui, né, e tem a questão também dos impostos, que é o próprio... que o ICMS tem uma previsão agora de redução, e tem esse IPVA, enfim. Como é que a gente pode avaliar, qual é a posição que vocês estão vendo essa situação em relação a isso? Mônica, primeiro. Bem, vamos lá. Em todos os processos de concessão, em qualquer área, em rodovia, em porto, em aeroporto, na questão do saneamento, que agora o governo federal está trabalhando muito forte na questão do próprio saneamento, os recursos, eles são emprestados pelo BNDES. Isso é um processo natural, é um processo normal. As empresas privadas já, desde que o banco foi criado, aproveitam esses recursos, porque existe um entendimento no Brasil de que todo investimento cujo retorno leva muito tempo para voltar, os recursos devem ser buscados no sistema
sistema financeiro de longo prazo. E no caso no Brasil, quem financia o longo prazo é o BNDES. Portanto, o fato do BNDES prever um empréstimo para a futura concessionária não é nada que surpreenda, não é nada que seja novo, é um processo muito natural. A questão da outorga, ela na verdade representa o seguinte, o capital que a futura empresa concessionária teria para poder bancar, por exemplo, o seguinte: suponha que para vencer a concessão, a empresa incorra num desconto acima daquilo que realmente vai ser necessário obter para ter o retorno necessário, né, dos investimentos que vão ser feitos. Caso fosse dado um desconto maior, ou caso ao longo desses 30 anos ocorrerem mudanças importantes em todo o processo, suponha que tem uma ferrovia transportando carga e passageiros ao longo desses 30 anos, com certeza os valores a serem arrecadados pela concessionária cairiam de uma forma gigantesca. O próprio aeroporto regional que estará colocado aí, talvez em Caxias do Sul, né, representando os interesses turísticos e empresariais e de necessidade dos usuários, né, das duas regiões, possivelmente vai reduzir o transporte rodoviário nas rodovias. Então, a questão da outorga é o seguinte: ou a empresa tem bala na agulha ou não tem. Se ela se propõe a pagar aquele valor da outorga proposta pelo governo, significa dizer que é uma empresa altamente capitalizada e pode passar pelos 30 anos sem ter que devolver rodovias ao governo, como aconteceu na esfera federal. Então, assim, uma coisa é o capital financeiro da empresa, outra coisa é fazer os investimentos com recursos federais, porque todas as empresas que trabalham com recursos, com projetos de longo prazo, já tem isso como uma norma no Brasil. Mônica, uma coisa, Paulo, vale a pena a gente comentar também que os estudos dessas rodovias foram feitos pelo BNDES. Então, o estudo de viabilidade é dado por eles. Então, na verdade, ele acaba garantindo um recurso, uma vez que ele respalda a operação, né, Mônica? Certo, muito bem lembrado, Rodrigo. Por isso a preocupação que o BNDES tem, porque ele está, na verdade, enquanto nós estamos aqui trabalhando pelos interesses dos usuários, o BNDES ele olha para o plano, para os investimentos, para as demandas da região e está olhando lá no outro lado que isso impacta para as empresas que poderão concorrer neste leilão. Não, isso é necessário, até porque aventureiros, né, nós não podemos permitir, porque isso aí, imagina, 30 anos. Essa questão, então, agora, Rodrigo, do tempo, 30 anos, tá? E esse período, e tu tinha falado também que tinha aquela questão do como é que ficou agora, né? Se o tempo continua sendo a defesa dos 30 anos e esse período de começar a fazer as obras que tinha, mudou ou continua a mesma informação que existia? Eu acho que isso aí a Mônica pode passar com mais clareza para nós, Paulo. Inclusive, Mônica, eu acho que é importante tu salientar as necessidades que foram colocadas pelo governo do estado de elevadas viadutos, marginais laterais, né, acessos a cidades, os pontos mais importantes que foram discutidos. E, claro, eu acredito que esses 30 anos ele permaneça, ele continue valendo, né, Mônica? Então, por favor, se tu puder... Viu, Mônica, só aproveitando, eu quero agora me lembrando que ele estava falando dos viadutos, o Adiló, que é o prefeito de Caxias, tinha algumas ressalvas, claro, ele tinha um histórico também, como a gente tinha nessa questão dos pedágios, então sempre tu fica numa resistência anterior a um processo, mas ele tinha uma questão que ele colocava, por exemplo, no próprio viaduto que passa aí no nosso Tega, que não estava previsto, isso aí está hoje previsto, né? Então, gostaria que tu colocasse se está ou não, né? Sim, sem dúvida, essas obras todas foram colocadas no plano. O governo acolheu a maior parte de todas as demandas que foram apresentadas. Então, o que a gente pode observar, Paulo e todos que nos assistem, é exatamente a disposição que o governo teve de trabalhar com este grupo de uma forma muito respeitosa e acolhendo a maior parte das demandas apresentadas.
Em relação à sua pergunta sobre a questão dos 30 anos, o processo foi mantido, 30 anos, a gente fica assustado porque em 30 anos muitas mudanças vão acontecer, muitas tecnologias estarão chegando, não é verdade? Então, o que acontece? A argumentação existente é que todas as concessões feitas pelo próprio governo federal, elas têm sido feitas ao longo de 30 anos, e os investimentos que serão feitos pela futura concessionária serão até o 25º ano, ou seja, a cada 5 anos haverá revisão contratual. E aí, Paulo, o que acontece? Suponha que haja assim, uma nova demanda em função de uma grande empresa que possa se instalar na região. Muito bem, se surgir alguma nova necessidade, no 5º ano haverá a possibilidade de solicitar uma mudança de contrato. E essa é a grande garantia que se tem por um prazo de 30 anos. São 30 anos cujos contratos serão revistos a cada 5 anos. Um outro aspecto importante é o fato de que haverá um conselho que vai envolver usuários, que vai envolver representantes da AGERS, que vai envolver representantes do governo do estado e do Tribunal de Contas. Todas as manifestações que vierem surgindo do cidadão CPF ou de qualquer CNPJ, elas vão sendo colhidas, né, num determinado ambiente virtual que vai ser criado pelo governo, numa estrutura que vai ser criada pelo governo. As entidades poderão estar conversando com o governo dizendo, olha, existe este problema, precisamos resolver isso e precisamos resolver aquilo. A concessionária será obrigada a resolver os problemas. Por quê, Paulo? Caso não resolva os problemas que surgirem, a empresa vai perdendo uma pontuação que é muito importante para ela, garantir uma pontuação que ela vai ganhando a todo atendimento de demanda, a toda a eficiência, a todo o compromisso que ela cumprir, que está no contrato, ela vai ganhando uma pontuação. No momento que chegar a reclamação e ela não atender, a pontuação dela começa a cair, ela começa a ter dificuldades na esfera federal de concessionárias e, inclusive, pode ocorrer num momento em que a própria tarifa de pedágio poderá ser reduzida por conta da falta de atendimento da concessionária para o processo. Em relação às obras que você solicitou, e o Rodrigo me pedia para eu comentar, se foram antecipadas ou não. Bom, as nossas demandas no nosso GT foram enormes, se solicitou tudo, eu acho que não se esqueceu quase nada, né? Apesar de que é um processo complexo e talvez alguma coisa tenha falhado. Mas o que o governo fez foi sim antecipar algumas obras, como por exemplo a duplicação do trajeto entre Carlos Barbosa e São Vendelino, que estava previsto para o ano 9, ele virá para o ano 6. Por quê? Porque houve uma construção econômico-financeira do BNDES para colocar essa obra também nesse processo em que será necessário fazer os investimentos até o 5º ano de concessão. Então, assim, o processo foi bem negociado, se solicitou muito, isso acabou acarretando num aumento de 8% no valor da tarifa máxima, no teto máximo, que depois terá desconto. Mas houve uma vitória maravilhosa que foi conseguir um belo desconto na praça de Flores da Cunha e na praça de Antônio Prado IP, por conta das observações que o nosso consultor fez e que foram também identificadas pelo prefeito de Flores da Cunha, acolhidas por todo o grupo, discutido, e o valor daquelas praças será reduzido por conta do trabalho do nosso GT. Sobre essa questão dos órgãos de regulação e de fiscalização, depois eu vou fazer um comentário, mas eu vou aproveitar então essa tua manifestação dos locais, uma preocupação grande do caxiense, não ser ilhado. Como que ficou hoje definido, se houve mudança ou não, pontualmente aonde teremos praças de pedágios na nossa região? Bem, Paulo, e o Rodrigo tem nos acompanhado, obrigada por me atribuir a fala, mas o Rodrigo poderia também... Pode falar, não, pode, Rodrigo, eu agora
Não, que antes Mônica, ele abriu por favor, mão, ele abriu mão, então agora, Rodrigo, vamos lá. Não, a Mônica tem uma definição perfeita aí das últimas notícias do governo. Então, realmente foram mudadas as praças, né, Mônica? A gente sabia que nós teríamos problema, então isso foi feito pelo grupo, na condução da Mônica, então isso fez com que nós acomodássemos esses anseios. Então, aqui dentro da Serra, nós vamos ter um livre tráfego, não tendo problema de pedágio entre cidades aqui, que esse é um dos maiores perigos e problemas que nós teríamos. Exatamente isso, Rodrigo, né? Você antecipa assim, uma notícia que é espetacular para a nossa região, porque veja assim, essa preocupação de estar ilhado, né? De alguma forma, quando você sair da região da Serra para a região das Hortênsias, ou para o centro do país, ou para a capital, nós teremos pedágio. Agora, qual era a premissa fundamental do governo? Em função do que você colocava no início desse programa, Paulo, que era assim, o que existia na nossa memória por conta dos pedágios dos anos 90. A premissa do governo do estado era não ter praça de pedágio na região metropolitana da Serra. Ou seja, você sai de Caxias do Sul, vai a Flores da Cunha, vai a Bento Gonçalves ou vai a Carlos Barbosa e você não terá tarifa de pedágio para pagar. Porque no dia a dia são trabalhadores em todos os setores, né? São profissionais liberais que se deslocam, é o transporte da cadeia produtiva que envolve toda a nossa região, que tem dependência, que tem uma interdependência muito grande entre as cidades. Não haverá pedágio. Isso é espetacular. Meu genro mora em Bento e tem uma empresa aqui no Cidade Nova, então eu já teria um problema em casa com essa discussão toda. Bom, e as praças, você só para concluir, você pedia da localização das praças, isso, não é? Isso, exatamente. Bom, então vamos lá. Em Flores da Cunha, a praça vai mudar de localização, ela vai para um local mais adiante. Ou seja, quem sai de Caxias de Flores da Cunha, Caxias, de certa forma, não pagará pedágio, tá certo? Bom, se você for para Porto Alegre, de Caxias do Sul a Porto Alegre, você vai ter um pedágio no quilômetro, acho que é no quilômetro 45 de Farroupilha São Vendelino, mais lá para baixo, certo? Vai ter um pedágio e ele é bidirecional. Veja, Paulo, que esses pedágios aí, no primeiro momento, nós tínhamos a ideia só de trazer aquele pedágio que hoje é da ERGR, lá em Rincão do Cascalho, ele viria mais para frente, mas aí nós perderíamos duas vias importantes, que é aquela bifurcação que vai para Carlos Barbosa e a que sobe para Caxias do Sul, né, via Farroupilha. Então, tudo isso agora foi feito esse cercamento e dividido os valores, né, Mônica? Isso, exatamente. A Praça de Rincão do Cascalho vai mudar, ela virá um pouco mais para cá, na direção de São Sebastião do Caí, mas 4 quilômetros somente. Ela sai de onde está e vem para 4 quilômetros mais para cá, e também é bidirecional. Todos eles são bidirecionais. Uma questão que eu queria colocar é da questão da IGR, não é da empresa, é da agência reguladora, que hoje tem como é que é o nome como é que é a sigla? Agência reguladora. A Gergs, né? É a Gergs. Para nós, a impressão que tem é que ela nunca funcionou, tá? E os interesses dela sempre foram difusos. Assim como às vezes tem problemas na ANEEL, enfim, em outros setores. Nós acreditamos que o controle social ele tem que ser muito bem, eu acredito que esse grupo possa meio que definir uma proposta de um grupo para fazer esse controle dessa questão, não deixando só com a Gerg sozinho para fazer isso. Esse é um aspecto. O outro que a gente gostaria que você e o Rodrigo colocasse, o que tem agora a mais ainda para se debater até esse projeto ser encaminhado ao Legislativo, né, à Assembleia Legislativa? O que se tem ainda para avançar nesse debate? Muito bem, vamos lá. Nós estaremos, então, recebendo amanhã, até o meio-dia, a devolução altamente detalhada sobre a proposta inicial do governo,
o que nós apresentamos enquanto demanda, o que foi atendido e o que não foi atendido com a justificativa do motivo pelo qual não foi atendido. Muito bem. Nós teremos na quinta-feira uma reunião que vai ser realizada com o GT, no sentido de fazer o fechamento dessas demandas, que tem que ir fechando, porque, obviamente, o governo pretende agora, na sequência, lançar este edital. Mas logo que nós concluirmos esta apresentação toda, o governo faz o encaminhamento desse plano concluído para a Agergs e para o Tribunal de Contas do Estado, as duas instituições que já estão estudando o edital, o contrato, já estão fazendo todos esses estudos e pela informação que eu tenho, que não é muito aprofundada, mas a informação é que eles já apresentaram muitas solicitações de esclarecimentos para o governo e para o BNDES. Quando concluir o nosso plano, o governo faz o fechamento, encaminha para a Agergs e para o Tribunal de Contas para verificar se tem mais algum questionamento para ser feito. A partir daí, o processo está pronto para a produção do edital. Uma coisa a gente tinha razão, né? O tempo para o debate ele foi se estendido porque a gente entendia que aquele prazo era muito exíguo para poder se fazer esse debate, né? A partir de agora, qual é o papel do MOB Caxias que vocês pretendem nesse processo dar andamento? Porque eu acredito que não basta só, agora tem que fazer também todo um trabalho junto à Assembleia Legislativa, porque o papel político, as pessoas acham que não existe, todo mundo faz o movimento político, ele faz político pelo trabalho e pode fazer político partidário, não existe, tu não foge disso, tu tem que fazer esse movimento. Qual é o movimento que a MOB Caxias pretende fazer a partir de agora, né, tendo já esse diagnóstico, esse trabalho já realizado, daqui para frente, em função desse processo todo dos pedágios? Bom, primeiro nós aguardamos que a devolutiva do governo seja realmente conforme as nossas demandas, né? Porque foi um trabalho muito, muito extenso, né? Parabenizamos sempre a Mônica pela condução desse trabalho e nós solicitamos muito um pedido de aumento de prazo, porque nós tínhamos matéria, nós fomos até o governo do estado, eu pude acompanhar a Mônica por 2 vezes, mas a Mônica esteve lá 5 vezes falando com o secretário esteve aqui em Caxias atendendo as nossas demandas, esteve aqui junto conosco e sabia da necessidade de prorrogação de prazo para que todo mundo tivesse um bom entendimento e que o processo ficasse mais visual possível, né, sem problema de distorção, e isso aconteceu. Agora nós aguardamos essa questão devolutiva, né, e o MOB Caxias, enquanto entidade, vai acompanhar para que essas solicitações que foram já ganhadas, né, nessa primeira fase, sejam levadas para licitação e sim que iniciem conforme as nossas demandas, porque nós não precisamos, nós queremos o pedágio, mas nós precisamos de obras imediatas, nós precisamos de um retorno. As pessoas elas estão predispostas a pagarem, mas não querem ficar 6, 8, 9 anos esperando para alguma coisa que vai acontecer, Paulo. Então essa é a nossa ansiedade, inclusive porque nós estamos defendendo a voz do povo, dizendo que sim, que nós temos que pagar um pedágio, mas não aceitamos que aquilo aconteça daqui a 10 anos. É isso que nós vamos fiscalizar do lado da Mônica, do lado do Vicente, né, ao teu lado também, utilizando os meios de comunicação justamente para cobrar, para que o governo venha, atenda e realmente execute aquilo que ele se comprometeu conosco, que é a sociedade civil organizada. É isso que nós fazemos. Nosso trabalho enquanto MOB Caxias é uma mobilização, é fazer com que a cidade melhore, fazer com que a cidade realmente tenha o pertencimento de todas as pessoas, porque juntos nós conseguimos lutar e buscar os nossos anseios. Sem nós estarmos juntos, jamais isso vai acontecer. E esse é um movimento que aconteceu, entidades reunidas, pessoas reunidas, um trabalho sério, um trabalho técnico, um trabalho gratuito, Mônica, que você fez, dedicando sua alma e coração para a sociedade gaúcha, porque realmente nós aqui na Serra realmente teremos um desenvolvimento muito intenso. E esse é o nosso pensamento, é trabalhar aqui com renda, com trabalho, né, trazendo indústrias e retendo indústrias. Então, a atração e retenção de investimentos começa por um movimento desse, e é nós que fizemos. Então, esse movimento nós levamos para as outras pessoas, porque ele contamina, Paulo.
No momento que a gente leva alegria, esperança e dizendo que nós vamos pagar, mas que nós vamos receber, as pessoas ficam felizes. Então, eu acho que é isso, continuaremos sempre monitorando para que as coisas realmente aconteçam para o benefício de todos nós. Muito bem. Mônica, nós estamos chegando aqui ao final do programa. A gente acha às vezes que tem tempo para falar e quando vê o tempo é exíguo, mas eu acredito que a gente conseguiu avançar bastante nesse aspecto. Claro, o resultado a gente vai ver depois, mas é aquilo que o Rodrigo falou, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos continuar fazendo o que cada um faz dentro do seu papel, né? E da perspectiva que vê naquilo que é proposto, né? Eu acredito, a gente tem resistência histórica em cima do pedágio, mas ninguém, e não é só em relação ao pedágio, ninguém nega de pagar, isso é verdade. Ninguém se nega de pagar algo se sabe que vai ter o retorno disso. Isso é para qualquer coisa, né? Então, isso é um fato, né, que a gente tem que levar. Então, é a mesma coisa em relação aos pedágios. As pessoas não se negam, a gente tem esse feedback da sociedade. Mas como tu teve um histórico, esse histórico faz que tu tenha as resistências, e as resistências vão ser quebradas na medida que tu vai se esforçando. E a gente reconhece o trabalho do Cored Serra, né? Não só desse momento, tem mais outros temas para ser debatido. Nós vamos voltar num outro momento também tratar de outros temas, né? Tem essa questão da consulta popular, tem a questão do aeroporto, que o Mob Caxias também está bem envolvido, aí o Rodrigo estava comentando. Tem a questão do porto a nível, né, lá perto da minha casa na praia, né, que vai ser do ladinho de Rondinha, né? Eu não queria lá, mas vou fazer o quê? É uma realidade também que tem que ser debatida. Mônica, a tua impressão sobre todo esse processo, né, e a tua perspectiva em cima desse polo rodoviário de pedágios? Bem, eu gostaria de colocar que houveram vários movimentos na região, em Caxias do Sul, para qualificar esse plano de concessão. A gente agora se referiu muito mais ao grupo de trabalho que a gente coordenou, mas eu não posso deixar de mencionar a própria consulta pública, por mais que os espaços e a forma de comunicação não seja tão favorável, mas havia um espaço no site do governo do estado para todo mundo se manifestar da forma mais detalhada possível. Destacar o papel que teve a Frente Parlamentar da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que fez diversas reuniões públicas e que trouxe o secretário em reuniões presenciais, e foi bem importante. Os deputados regionais, né, por mais que não participaram das reuniões, com certeza, enquanto constituintes de um poder político, estavam em diálogo permanente, sendo um elo de ligação entre os anseios da sociedade, né, e este plano de concessão. Então, eu diria que nós coordenamos sim o GT que se debruçou, mas também todas as conquistas, elas são resultado de um trabalho coletivo. Então, eu gostaria de dividir as possíveis conquistas do que nos será apresentado com toda a sociedade. Em relação à minha expectativa, dizer que a minha expectativa é a seguinte: possivelmente, até a metade do ano que vem, tenha concessão, ou seja, tenha sido feito o leilão e uma empresa já vai estar aí começando os investimentos de melhora nas rodovias. Ou seja, no primeiro ano, a gente não vai ter mais um tapa-buraco que em 2 meses, 3 meses destapa. A gente vai ter uma operação de melhoria de sinalização e de tapa-buracos muito eficiente. No segundo ano, já vão começar melhorias importantes no sentido de, por exemplo, ter que substituir certa parte de asfalto. Pega, interrompe isso e os investimentos serão mais robustos no segundo ano. Mas, Paulo e todos que nos assistem, do 3º ao 5º ano da concessão, nossa região será um parque de obras. Nós teremos, vai ser um relativo transtorno, porque são muitas rodovias que deverão ser duplicadas do 3º ao 5º ano. Qual é o meu sonho, Paulo? Em 2027, ir a Porto Alegre com vias duplicadas, sem medo de estar conduzindo meu veículo,
sem medo de estar dirigindo no dia de chuva ou no dia de cerração, viajando, seja turismo, seja trabalho, com segurança. E o fato importante, Paulo, que a situação atual das rodovias encarece muito a nossa vida aqui na região. O transporte é muito mais caro na nossa região e, portanto, teremos possibilidade de ver os custos do transporte de nossa região reduzindo e, quem sabe, o próprio custo de vida impactado aí por rodovias, que são rodovias que atendem demandas da década de 80. Então, eu sou muito otimista, realista, mas otimista, e, ao mesmo tempo, colocar que nós precisamos acreditar nas boas intenções do governo. Nós questionamos tudo que era possível questionar, mas eu ainda acredito que o governo esteja comprometido em deixar um legado para os 30 anos e não um peso como foi o dos anos 90. Sou uma otimista realista. E obrigada pelo espaço, Paulo, que você nos concedeu. Obrigado, Mônica. Rodrigo, quiser fazer alguma consideração final aí? Olha, a Mônica é entusiasta, né? Eu gosto muito de ouvir, realmente, porque depois de um grande trabalho, quando ela diz que realmente foi questionado tudo que se podia questionar, isso, ele traz realmente os anseios da nossa população e colocou na mesa aquilo que nós precisamos. E agora cabe ao governo, e a Mônica sim disse, o governo está comprometido, é um governo que busca trazer benefícios para nós e que esses próximos 30 anos sejam realmente de alegria e de conservação de vidas, né? E, Paulo, eu gostaria de te agradecer porque o teu trabalho sempre junto com as participações lá no Cored, conosco, com o Mob Caxias, isso é muito importante. E aqui, levando nos microfones para todos os teus ouvintes, é esse trabalho que nós, em conjunto, e a Mônica falou muito bem quando ela fala em conjunto, porque nós conseguimos isso, porque um apoia o outro. Mesmo que a Mônica trabalhe mais do que nós, mas nós apoiamos elas exatamente nessas atitudes, porque são atitudes em prol de um bem comum. Então, agradeço mais uma vez estar aqui falando para todos esses ouvintes, porque realmente esse trabalho é de informação e de levar alegria e esperança para os nossos conterrâneos aqui da Serra Gaúcha. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mônica. Nós queremos agradecer, então, a presença da Mônica Matia e do Rodrigo Postiglione. A Mônica Matia, que representa o Cored Serra, e o Rodrigo representa o Mob Caxias. E até o próximo programa.